Recentemente, em um dos meus achados, me deparei com essa plaquinha de vídeo AGP, uma CIS Sabre 200. Lá no início de 2002, a CIS, uma empresa que já tinha uma boa experiência em desenvolver chipsets e placas gráficas integradas, resolveu entrar no mercado de placas de aceleração 3D e lançou a linha Sabre, equipado com uma evolução do CIS 300, que era a placa de vídeo que integrava a linha de chipset X mid-range. Essa placa de vídeo mid-range viria para competir ali com as GeForce MX4 e as ATI Radeon 9000, que foi o modelo Sabre 80 até o Sabre 600, que foi ali em 2006 quando acabou. Esta aqui é uma Sabre 200, equipado com a GPU CIS 340, rodando a 200 MHz e com 64 MB de memória DDR, 128 bits rodando a 200 MHz. Ela prometia compatibilidade com o DirectX 8.1 e o OpenGL 1.3 e desempenho equivalente à competição. Será mesmo que isso é verdade? Então nesse vídeo nós vamos testar e avaliar se realmente essa plaquinha GP poderia competir com a linha GeForce e a linha ATI Radeon. Nosso setup vai ser uma placa-mãe A7S333 da ASUS, equipada com Athlon 2000 rodando a 1250 MHz, 512 MB de memória DDR 333 e a placa de vídeo, que no caso a nossa é uma CIS Sabre 200, tá? Vai rodar no Windows 2000 Pro, num HD IDE Maxtor aí. A instalação dos drivers ocorreu bem e sem nenhuma dificuldade, foi bem fácil de instalar. Junto com a instalação vem um painel de controle chamado 3D Wizard, que oferecia ali algumas opções interessantes como overclock, algo que não era comum nas outras fabricantes, você fazer o ajuste do clock da placa de vídeo. E ajustes específicos para o DirectX e o OpenGL, que também não é algo que você conseguia fazer especificamente. Algumas outras opções, como 3D Stereo, que teoricamente permitia ajustes específicos para óculos 3D, para alguns jogos compatíveis, coisa que eu não vou conseguir testar, além da opção Smart, que com o Smart Drive teoricamente faria o autoajuste do clock para melhorar o desempenho, e o Smart Vision, que permitia um ajuste maior do brilho para quando usasse o óculos 3D, o que é bem interessante. Sobre o desempenho, eu realizei o benchmark com o 3D Mark 2001 SE e com jogos como Quake 2, GTA Vice City, Max Payne, que seria lançado mais ou menos ali na mesma época dessa placa de vídeo. Além disso, eu usei a opção de overclock no 3D Wizard e fiz alguns testes com o clock aumentado para 220 MHz, tanto na memória quanto no processador. Teoricamente, a ferramenta permite subir o clock para até 250 MHz, que seria o mesmo clock da versão Sabre 400. Mas eu não o fiz, pois queria avaliar se haveria real diferença com o suposto overclock. Além disso, vamos comparar essa placa com o mesmo setup rodando uma GeForce MX 440 SE de 64 MB, que seria teoricamente a competidora direta da Sabre. No 3D Mark 2001 SE, a placa marcou 3.787 pontos. Com overclock, essa pontuação pulou para 4.080, que já é um belo ganho. Já a MX 440 marcou por volta de 3.000 pontos. É curioso ver que a MX 440 SE teve uma pontuação inferior à Sabre 200 aqui no 3D Mark. Já nos jogos, em Quake 2, a Sabre atingiu uma média de 50 frames por segundo. Com o overclock habilitado, tivemos um salto para 60 frames por segundo. E em contrapartida, a MX 440 conseguiu atingir 70 frames por segundo. Em Max Payne, tivemos o mesmo resultado, a Sabre atingindo 60 frames por segundo ali na média. Com o overclock tivemos um mesmo desempenho, mas ela conseguiu manter esses 60 frames por mais tempo, em mais ocasiões. Já a MX 440 atingiu 70 frames por segundo. Em GTA Vice City, o mais exigente de todos os que eu testei, a Sabre conseguiu manter ali um FPS beirando os 20 frames por segundo. Com o overclock, a gente teve um ganho de 5 frames por segundo, mantendo
assim uns 25 frames por segundo aí, médios, né? E a MX 440SE conseguiu manter ali na casa dos 30 frames por segundo. Vice City era um jogo mal otimizado, então esse é um valor médio que as placas conseguiam atingir. Então a MX, ela nesse caso, ela performou melhor do que a Sabre, tá? E em Battlefield 1942, a gente teve o mesmo cenário. A Sabre manteve uns 55 frames por segundo. Com o overclock, ela conseguiu cravar nos 60 frames por segundo. E a MX 440SE manteve ali o FPS cravado nos 60 frames por segundo o tempo todo. Lembrando que eu fiz todos os testes com a mesma qualidade e mesma resolução de tela para ambas as placas e para Sabre no modo overclock, tá? Um ponto que eu notei que com a Sabre, independente se ela tava com overclock ou sem overclock, em todos os jogos parecia que rolava uma espécie de frame skipping. E isso me era estranho, assim, não era pouco perceptível e não atrapalhava muito a jogabilidade, mas me causou ali um certo incômodo e por uma questão de benchmark eu notei isso. Eu não sei se isso é proveniente de algum problema do driver, se é um problema da placa, ou se é um problema de configuração. Provavelmente seja um problema de configuração do DirectX ou do OpenGL, tá? Então aí eu fiquei jogando aí algumas horas e comparando a Sabre com a GeForce MX4, eu fiquei bem impressionado com a Sabre. A plaquinha realmente entrega o que promete e consegue manter um desempenho bem parecido com a competição, além de ter sido uma opção mais barata na época. Então ela era justificável, ela tinha o desempenho de uma GeForce MX4, né, uma MX 400, 440, mas ela era mais acessível, ela tinha um valor menor. Além disso, observando o score da 3D Mark, que foi menor na MX 440, me leva aqui que o problema dela não ter um desempenho melhor que a MX 440 é basicamente software, driver, tá? Por quê? Porque o 3D Mark, ele é um software que tem algoritmos que são feitos para testar o hardware mesmo, e tentar fazer isso de uma forma que seja justa e unificada para independente da GPU que você está usando. Então, se a Sabre marcou uma pontuação maior do que a MX 440, é muito provavelmente que o chip gráfico dela, a GPU interna dela lá tem um potencial performático maior do que a MX 440. Tá? E é um problema que a gente vê hoje com as Intel Arc que estão sendo lançadas aí. Você tem GPUs que são teoricamente muito boas e até mais rápidas que alguns modelos da competição, mas os drivers ainda estão em desenvolvimento, então ela não consegue entregar o mesmo desempenho que a competição consegue entregar, tá? E é o problema que a CIS passou com essas placas lá em 2002, essas placas foram até 2006, tá? Ela tinha um chip gráfico que era o CIS 340, 380, que era performático, que tinha uma performance parecida ou superior à de alguns chips da competição, mas ela não tinha o driver, ela não tinha o software bem feito para isso, coisa que a Nvidia, que a ATI já tinha. Então ela acabava que a placa dela, no geral, era menos performática do que a da competidora, tá? Dito tudo isso, eu não tive muita experiência com essas GPUs no caso, tá? Se eu usei foi muito bem pouco na época, mas elas entregavam uma boa performance, eram compatíveis com os jogos da época e eram mais baratas, então eu acho que era um bom custo-benefício na época e é bom ter esse item na coleção porque eventualmente elas foram substituídas muito rápidas e elas sumiram no mercado e hoje é bem difícil de achar, tá? Uma coisa que é curiosidade é que na época ali entre 2001 e 2006, quando a CIS resolve lançar esses chips gráficos, as pessoas ficaram meio malucas, tal, porque essas placas elas prometeram muito e elas entregavam realmente uma performance bem interessante. Então, na época surgiu até alguns fanboys, você tinha algumas comunidades como a Sabre Gamers, que era dedicada a essas placas aí, e as pessoas que esperavam que a CIS fosse virar
talvez uma marca grande aí no mercado. Acabou que a CIS, se não me engano, foi comprada e essa parte de placa de vídeo dela morreu, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo bem rápido aí. Eu quis fazer mais para demonstrar essa placa de vídeo que chegou aqui para mim, porque é uma placa de vídeo que não se vê mais hoje em dia, né? As placas de vídeo AGP, elas estão ficando difíceis de encontrar e mais ainda fica difícil de você encontrar placas de vídeos AGP como essas. São placas de vídeos que eram de outros fabricantes, que eram outras alternativas que se tinha no mercado, que apesar delas terem sido bem populares, né, a Sabre 200, 400, e a 600, se não me engano teve até 800, elas eram muito populares, então elas tiveram muito no mercado, mas elas foram rapidamente descartadas, porque a Sabre ela evoluiu até um certo ponto, esses chips, e aí depois com a geração GeForce F, né, F5000, 5500, as 5200 e depois a GeForce 6000, ela acabou desbancando muito essas placas gráficas porque elas realmente destoavam muito de desempenho, né, então aí não justificava e as pessoas simplesmente trocavam, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de novo. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários se você já usou uma placa gráfica dessa, se isso era sua placa gráfica de jogo na época de jogatina. Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, não esqueçam de compartilhar e deixar aquele like aí, tá? Um abraço.